Hoje iremos falar sobre alimentos, como é conhecida por muitos como ação de alimentos ou pensão alimentícia. O que seria isso? Algumas pessoas têm o dever legal de prestar alimentos para outras. Por exemplo, é o caso dos pais em relação aos filhos. A pensão, ela deve suprir, além dos alimentos em si, a moradia, o lazer, a saúde, a educação daquele que se está pedindo alimentos para si. E isso com base em quê? Com base na necessidade daquele que está pedindo alimentos e na possibilidades daquele que irá pagar os alimentos. Então, por exemplo, o pai, ele vai pagar os alimentos para o filho de acordo com a sua possibilidade. Se ele recebe R$1.000, por exemplo, ele vai pagar com base nos R$1.000 que ele recebe, proporcional, é claro. Se ele recebe 10 mil, com base no valor de R$10.000, tudo proporcional. É claro que a jurisprudência, ela fixa aí um percentual de 30%, mas isso é jurisprudência, isso não é lei, não quer dizer que se vai ingressar com uma ação de alimentos e já vai ser fixado esses 30%. Dependendo do caso, pode ser que o juiz fixe entre 20, 25 ou então entre 35, 40. Tudo vai depender, como nós já falamos, da necessidade daquele que se pede e da possibilidade daquele que se paga. Outro ponto importante: até quando se deve pagar esses alimentos? Quando se fala, por exemplo, de filhos, muitos têm aquela falsa ideia de que é até ele completar a maioridade, ou seja, até os 18 anos. E não é dessa forma. Não é? Então, assim, os alimentos eles são pagos até a necessidade daquele filho, inclusive necessidade com relação aos estudos. Então, hoje já está pacificado na jurisprudência que se o filho continuar estudando, inclusive fazendo faculdade, o pai tem aí o dever legal de continuar ajudando. Então, essa pensão pode se estender até 24 anos, até o término dessa faculdade. É claro que se for aquele filho que fica pegando DP, que fica prorrogando, tudo vai ser discutido na justiça, mas geralmente até o término da faculdade. Como é feito o pagamento desta pensão? Se o pai, ou aquele, a gente costuma falar o pai, porque na maioria das vezes é contra ele que é proposta a ação, mas não quer dizer que seja exclusivamente. Por exemplo, a guarda da criança pode ficar com o pai e a mãe ser a responsável por pagar essa pensão alimentícia. Então, se aquele que deve a pensão trabalha registrado, os alimentos serão descontados diretamente de folha de pagamento dele. Então, da empresa, cai direto na conta bancária daquele que tem a guarda do menor. Se o devedor de alimentos trabalha informalmente, então cabe a ele estar aí fazendo depósito direto na conta daquele que tem a guarda daquele menor. Uma dúvida muito corriqueira é com relação ao desemprego daquele que deve a pensão. Muitos falam, estou desempregado, não é? Ainda mais quando nessa questão da pandemia, muitos falam, não tenho renda, então não tenho obrigação de pagar os alimentos. Isso não é verdade. Não quer dizer que a pessoa esteja desempregada, que aquele que está recebendo ou deveria receber os alimentos deixou de necessitá-lo. Então, ele precisa dos alimentos, ele precisa se alimentar. Então, mesmo com desemprego, o devedor, ele precisa estar honrando com o pagamento da pensão. Caso ele não tenha mais condições de pagar o valor que tinha sido fixado judicialmente ou tenha sido acordado entre as partes, ele precisa propor uma ação de revisão de alimentos se houve a fixação judicialmente. Se foi em um acordo verbal, ele precisa conversar com o outro genitor para eles chegarem num consenso. Mas o que não pode é ele deixar de prestar alimentos ou então pagar o valor que ele achar que deve. Isso é totalmente errado. Numa ação de alimentos, nós temos aí autor e réu. Ou polo ativo, que seria o autor, que é aquele que está solicitando alimentos para si, e o polo passivo, o réu, para quem se pede alimentos. Então, nós costumamos achar que numa ação de alimentos, geralmente
são os filhos que propõem contra os seus pais, porque eles precisam de alimentos. Mas no polo ativo de uma ação de alimentos, não necessariamente tem que constar o filho. Por exemplo, os pais podem propor uma ação de alimentos em desfavor de seus filhos. Eles estão já numa situação, numa certa idade, que precisam de alimentos para si. E se seus filhos tiverem condições de custear esses alimentos, eles podem ser condenados, sim, a prestarem alimentos em favor de seus pais. Outra pessoa que pode solicitar também alimentos para si são os filhos maiores de idade, para, no caso de custear os seus estudos. Se eles comprovarem que necessitam desses alimentos e os pais tiverem essa possibilidade, eles podem requerer, sim, judicialmente a fixação de uma pensão alimentícia. Também os cônjuges. Antigamente era muito mais fácil se requerer, não é, uma pensão alimentícia para cônjuge, mas isso não foi extinto. Hoje é um pouco mais difícil porque você precisa comprovar a real necessidade desse cônjuge. Então, hoje é mais fácil no caso de um cônjuge já ser de idade, ou ser portador de doenças, ou ser deficiente físico, e aí ele solicitar para o outro cônjuge, né, seu ex-companheiro, sua ex-companheira, fixação de alimentos em seu favor. A grávida, ela também pode solicitar alimentos. Mesmo a criança não tenha nascido ainda, ela pode solicitar alimentos para poder estar aí suprindo as suas necessidades durante a gravidez. Um caso que é bem polêmico, mas que é possível, é em relação aos alimentos avoengo, ou seja, os alimentos contra os avós. Então, isso é totalmente possível, a jurisprudência já pacificou, só que ela trouxe alguns requisitos para que essa fixação de alimentos fosse possível. Geralmente, por exemplo, quando a mãe estava com a guarda da criança, ela iria propor uma ação em face do pai. Se o pai não tivesse condições de pagar aqueles alimentos, ela iria propor uma ação em face dos avós paternos. E iria ser fixado ali alimentos, não é, para aquela criança. Porém, hoje acontece da seguinte forma: quando se propõe uma ação avoenga, para que os avós venham pagar os alimentos em favor dos netos, não é simplesmente contra um tipo de avô. Pois, nesse caso, em face dos avós paternos. Aí, neste caso, a ação deveria ser proposta tanto em face do avô paterno quanto dos avós maternos. Se essa mãe, no nosso exemplo, ela propõe ação apenas em face dos avós paternos para livrar os pais dela, esses avós paternos podem fazer o quê? Eles podem chamar, né, judicialmente os avós maternos. Por quê? Porque a obrigação é de todos aqueles avós. E aí, como vai ser pago esta pensão? De acordo com a possibilidade de cada um. Se realmente os avós paternos tiverem muito mais condições do que os avós maternos, vai ser fixado um percentual maior para esse, enquanto que para o outro, né, os avós maternos, um valor menor. Mas não quer dizer que os avós maternos vão se livrar. Eles também têm esta obrigação. Em caso de desemprego daquele que tem o dever legal de prestar alimentos, no caso de morte ou afastamento do trabalho, os alimentos não se extinguem. Em caso de desemprego, para a pessoa ter reduzido aí os alimentos, ela precisa ingressar com uma ação de revisão. Caso contrário, ela vai permanecer com a obrigação de pagar aquele valor que foi fixado judicialmente ou que acordaram aí entre as partes. Caso de morte, caso essa pessoa ela esteja registrado ou ela pagava o INSS, ela vai ser aí transformada em uma pensão paga pelo INSS. Então a obrigação ela não se extingue. Aquela pessoa que tem, não é, o direito dos alimentos, ela vai poder propor e solicitar diante do INSS o pagamento desta pensão. No caso de acidente, da mesma forma, se a pessoa ela pagava o INSS e está afastada pelo INSS ou recebendo auxílio doença, auxílio acidente
ou então aí uma aposentadoria por invalidez, a pensão alimentícia ela também vai ser paga proporcional ao que foi fixado em juízo. Quando então que esta pessoa devedora dos alimentos ela vai deixar de ter esse dever? Somente quando ela propor uma ação de exoneração de alimentos. No caso da pessoa completar a maioridade e não continuar estudando, ou no caso da faculdade ter terminado e essa pessoa não necessitar mais dos alimentos. No caso do ex-cônjuge, no caso desta pessoa começar a trabalhar ou casar-se novamente, no caso dos pais, por morte. Então é claro que por morte aí ela não vai precisar propor ação de exoneração. Mas nos outros casos, para se extinguir a obrigação de prestar alimentos, necessariamente precisa propor ação de exoneração de alimentos. Caso contrário, essa pessoa vai continuar como devedora. E a pessoa que é credora, ela pode sim executar esses alimentos. Então, fique atento em relação a isso. Deve alimentos e a pessoa ela perdeu o direito a esses alimentos, como nós explicamos aqui, necessariamente precisa propor uma ação de exoneração de alimentos. E aí sim, você vai estar comprovando que você não tem mais o dever legal de prestar esses alimentos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários e nós vamos estar procurando aí responder as suas dúvidas, tá? Segue-nos aí pelas redes sociais, nós vamos poder estar também te ajudando, tirando as suas dúvidas, seja pelo Instagram, seja aí pelo YouTube, seja pelo Facebook. Curta este vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nós estaremos aí toda semana colocando um vídeo novo, colocando um tema novo para poder estar esclarecendo as suas dúvidas. Muito obrigada por estar aí conosco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.